Regis praticamente começou o mês fazendo a introdução sobre o tema, né, orçamento familiar. Aí na semana seguinte tivemos o nosso irmão Rodrigo. Dizem que foi uma aula também muito boa. Essa eu perdi, né, que eu não pude estar aqui, estava com os jovens. E no domingo passado, o Gilson fez aquela conclusão, né, fez aquele apanhado, trazendo uma tabela que a minha mente ainda está assim, fervilhando de tantos números. Se eu fizer um gráfico dessa tabela, com certeza será um gráfico decrescente. E eu ia até perguntar quando ele falou, olha, essa tabela é uma sugestão para 2025. E eu pensei, quando estava sentado ali, para qual mês de 2025? Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz seja com todos. Foi bem interessante, praticamente para mim, falar sobre orçamento familiar. Eu vou relatar mais ou menos um histórico, um pouco sobre a minha vida. Para mim foi um desafio, né? Um desafio falar sobre isso. Por quê? Porque durante muito tempo da minha vida de casado, o meu orçamento, ele sempre esteve beirando o vermelho, ou passando um pouquinho do vermelho. E quando eu cheguei em casa para falar com a Fabiana, eu fiz, Fabiana, no último domingo de novembro eu vou falar lá com os casais sobre orçamento. Aí Fabiana, o quê? Chega, assustou-se. Aí eu fiz, não se preocupe não, que eu não falo do da gente, eu falo do dos outros. Porque não tem condições da gente falar do da gente. Mas, graças a Deus, hoje a gente não está mais no vermelho. A gente está sendo um laranjinha escuro, mas não é mais vermelho. Eu estava dizendo, pendendo para esse lado aqui, mas eu lembro de duas palestras, né, 2 estudos que nós participamos lá embaixo, quando os casais se reuniam lá na sala. E eu lembro assim, bem interessante, porque quando nós tínhamos 12, que concluía a sala, a primeira sala da escola da Bíblia, 12 casais, às vezes eram muitos. Aí depois de um tempo, aí começou a apertar um pouquinho mais as cadeiras, aí houve um aumento, um acréscimo. E hoje a gente fica feliz, por quê? Porque em alguns momentos aqui, nessa sala de aula, a gente percebe a quantidade de casais que está aqui. Então, assim, a gente entende que isso daí não parte só por quem está organizando e quem está ministrando a palestra. Parte também por cada um de vocês. Por quê? Porque vocês estão começando a perceber que há uma necessidade de nós estarmos juntos crescendo. Eu mesmo penso o seguinte, no dia que eu achar que eu não preciso mais estar aqui, eu acho que o meu casamento acabou. Porque até se eu um dia perceber que o meu casamento está muito bem, é muito mais um motivo para eu estar aqui. Porque assim como muitos estão contribuindo, desde o primeiro dia que eu entrei aqui nesta congregação, para o meu crescimento espiritual e para o meu crescimento no relacionamento com a minha esposa, então isso daí é uma coisa que tem que estar sempre em crescimento. Eu lembro de uma das aulas que Evandro estou, a Fani estava falando sobre investimento emocional. Não sei se eles vão lembrar. Mas eles fizeram uma comparação do nosso casamento como uma poupança. Ele faz assim, se de repente você acorda pela manhã e diz para sua esposa, você dormiu bem? Você está linda. Sabia que eu te amo? Eles falaram que isso daí as moedas que estavam sendo colocadas dentro do relacionamento. E o interessante, quando a gente analisa pela questão de investimento, que a gente vai falar um pouco mais adiante, quando eu fui ver alguma coisa sobre investimento, fala-se curto, médio e longo prazo. E quando a gente investe nessas palavras para o nosso cônjuge, com certeza o lucro e o benefício não é a longo prazo, é
a médio prazo, porque o retorno é imediato. Então, assim, essa foi uma das palestras que eu vi e achei bem interessante e quis compartilhar com vocês. Uma outra foi Regis, ainda também lá embaixo. E essa daí a gente já vai diretamente um pouco em cima de recursos financeiros. Regis falou em uma aula lá embaixo. O que vocês têm feito com os seus recursos? O que você tem feito com o seu dinheiro? Você está aplicando o seu dinheiro e direcionando esses seus recursos para o local correto? Na época, isso daí para mim foi um alerta, porque eu não podia passar por uma banca vermelhinha ou verdinha, vermelhinha do Monte Carlos e verdinha da Aliança que eu jogava. Mesmo sabendo que quase todas as vezes que eu jogava, porque eu usava um pouquinho a probabilidade, eu ganhava. Mas, diante dessa fala de Regis, eu percebi que eu tinha que direcionar os meus recursos para algo melhor do que aquilo. Principalmente porque quando vinha o retorno, geralmente era direcionado para coisas que não agradavam a Deus. Então, praticamente, depois dessa palestra que Regis falou sobre isso, eu comecei a olhar um pouquinho diferente para os meus recursos, para as nossas finanças. Aí Fabiana, geralmente, quando ela me pergunta, Marcelo, e aí, como é que estão as nossas finanças? Eu respondo o quê, Fábio? Tudo sob controle. E hoje, como é que estão as nossas finanças? Apesar de que o cartão de crédito foi utilizado até junho do próximo ano, devido a uma reforma que nós estamos fazendo, mas tudo dentro de um controle. Mas é bem interessante. Por quê? Porque hoje, do ponto de vista financeiro, eu e Fabiana, como as finanças ficam um pouco mais comigo, ou quase tudo comigo, nós temos um foco. E o nosso foco eu acho que está sendo todas as aulas, do início ao fim, é chegar a um equilíbrio financeiro. Porque a partir do momento em que nós tivermos um equilíbrio financeiro, nós podemos direcionar melhor os nossos recursos para o reino de Deus. E eu acho que o intuito dessas aulas para esse mês de novembro foi tentar nos direcionar para um controle financeiro. E nós sabemos que temos situações financeiras, organizações financeiras diferentes aqui dentro de cada casal. Mas o ideal é que, como o Gilson falou na aula anterior, é que nós possamos ter os recursos para direcionar. Aí por isso que eu digo, para mim foi um desafio, e é um desafio estar aqui. Por quê? Porque eu preciso trabalhar bem melhor esse lado. Que os recursos venham e eu, dentro da minha realidade, dentro da nossa realidade, que nós possamos direcionar. Isso praticamente é o que eu gostaria para falar para vocês, para iniciar. Se alguém quiser fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta, só não pergunte se eu estou com dinheiro aqui, viu? Se não, então vamos dar uma continuidade. Nosso tema, orçamento familiar. O que ficou para mim foi investimentos espirituais. Para mim também foi bem difícil verificar como é que eu poderia aplicar isso, fazendo um paralelo entre o financeiro e o espiritual. Agora eu preciso que alguém me ensine como é que usa esse negócio aqui. Tá certo? Mas a posição é essa? Tá, ok. Eu tinha mais ou menos uma ideia do que poderia ser investimento, porque às vezes a gente tende a guardar, e o investimento que eu conhecia quando eu era criança, que eu ficava até feliz, adolescente, que eu dizia, rapaz, que coisa boa,
Porque nós colocamos 2 cruzeiros, 5 cruzeiros na poupança e, de repente, quando a gente percebe, dá 30% de retorno. Porque acho que na década de 80, década de 90, geralmente a poupança dava esse valor lá embaixo também, que a inflação também estava lá embaixo, né? Hoje, eu não sei, né, quanto está, mas eu acredito que está 0,3, 0,5, quantos? 0,5%, né? Está chegando em 0,5% hoje a poupança. Tem alguns outros investimentos que dá até um pouquinho mais. E eu trouxe praticamente 3 pontos para a gente falar a respeito da definição de investimento. O primeiro ponto é um valor capaz de gerar lucro, seja em um período curto, médio ou longo prazo. Falei, quando a gente investe no nosso casamento, o investimento ele pega os 2 lados. Elias, pega os 3. Pega curto, porque o retorno é imediato, quando a gente trata bem o nosso cônjuge, com certeza o retorno é imediato. É médio, porque há uma tendência a permanecer, e longo prazo, porque esse é o nosso propósito como cristão, que o nosso relacionamento e o nosso contato com o nosso cônjuge, ele seja para toda a eternidade junto com Cristo. Segunda definição é aplicação de capital com a expectativa de um benefício futuro. Ou seja, o que nós plantamos hoje, com certeza, nós estamos visando um benefício futuro. E o terceiro, aplicação, ela é, no caso assim, o investimento, ele requer aplicação dos recursos, estou falando isso de forma financeira, aplicação de tempo e esforço, com o fim de se obter algo. Comentários ou pergunta? Gilson, por favor. Exatamente. Alguém mais, algum comentário? Então vamos seguir. Eu citei alguns tipos de investimento, né, alguns exemplos, né, alguns tipos, por quê? Eu coloquei só alguns, porque são alguns poucos que eu conheço. É como eu disse, se alguém vive no vermelho, com certeza ele não vai saber praticamente nada sobre investimento. Um dos que as pessoas às vezes menos aconselham, mas que é um dos que você quer guardar o dinheiro e também não ter um prejuízo total, é a poupança. Aí tem o CDB, Previdência Privada, LCI, LCA, debêntures, ações, e tem também uma série de outros tipos de investimento que eu não coloquei aí. Eu vou falar de um caso que aconteceu comigo que eu achei bem interessante. Dentre infinidades de investimentos que nós podemos fazer no setor financeiro, é necessário que nós tenhamos sabedoria. Por quê? Porque se de repente nós fizermos um investimento em algo errado, mesmo dentre essas, você precisa primeiro analisar qual o seu perfil. Olha, o meu perfil é conservador, viu? Não passou disso, e vai demorar muito a passar. Mas se você não fizer uma escolha correta de onde você vai investir, com certeza você vai ter um prejuízo muito grande. Aconteceu um fato recentemente comigo, que eu estava com dinheiro guardado, aí eu fiz, o que é que eu vou fazer? R$2.000. Eu não sei nem se eu falei isso para a Fabiana. Aí estava lá. Aí o que foi que eu fiz, né? Querendo ver, eu tinha até perguntado, ixi, onde é que eu posso investir? Porque qualquer coisa é melhor do que estar parado. Aí, disse, olha, LCI, LCA, tal. Aí eu fui lá no aplicativo do meu banco, do Bradesco, eu tinha algumas opções. Aí eu fiz, eu não vou colocar tudo num lugar só não, porque a gente já tem pouco dinheiro. E se de repente eu boto tudo e tem prejuízo, o negócio vai complicar. Aí eu fiz uma divisão. Eu peguei R$1.000 e botei num CDB, e lá dizia assim para mim, CDB curto. Aí eu disse, poxa, CDB curto, pelo menos é uma coisa segura, eu acredito. E o outro eu fiz, esse nome está tão bonito que eu nunca tinha ouvido falar, debêntures. Aí quando eu olhei assim, ele tinha 2 tracinhos, diferentemente da poupança, que era um tracinho, questão do risco, né? 2 tracinhos, eu vou botar porque também não é muito, porque se eu botar 5 tracinhos, possa ser que eu me deixe bem, mas possa ser que eu me quebra. Aí eu botei um debênture de R$1.000 e coloquei R$1.000 no CDB curto. E eu costumo acompanhar. Quando foi no outro dia, eu estou olhando no aplicativo, depois do horário de rendimento, rapaz, o que aconteceu? Quando eu olho o CDB curto, 997, eu falei, meu Deus, eu vou tirar. Só que o CDB curto, ele me dava um prazo para eu tirar, mas eu fiquei desesperado, eu fiz tem pouco, botei para pelo menos equilibrar o que tem, e eu perdi já R$3,
E quando eu olho para o debêntures deu R$1.000,19, já tinha menos mal. Poxa, aí eu falei, agora, onde é que tira? Aí quando eu olhei, parece que eu estou... Som. Era 90 dias. Eu falei, rapaz, se tiver esse decréscimo, quando chegar aos 90 dias, eu acho que eu vou pegar do outro, se o outro não cair também, e cobrir esse. Então, é muito interessante, gente, que se de repente nós formos fazer um determinado investimento, nós possamos fazer a escolha. Se não sabemos, busque alguém que pode nos orientar sobre como nós devemos investir. Aí, falando do ponto de vista financeiro, que é um ponto que a gente está batendo, mas a gente vai chegar no ponto de vista espiritual, que eu estava tentando ver até como é que eu conseguiria fazer essa conciliação entre o financeiro e o espiritual. Perguntas? Eu espero não estar correndo, só um minutinho, Antônio, eu espero não estar correndo muito, até por questão do tempo, e nem também está muito lento. Pois não, Antônio? E muitas vezes, quando nós entramos nessa questão de investimento de dinheiro, nós nunca pensamos que nós podemos ter prejuízo, geralmente pensamos sempre no lucro. Dilane? Sim, sem dúvida. Vocês estão escutando o que ela falou? Vocês, o pessoal está ouvindo? Sim, perfeito. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos satisfeitos. Mas assim, como se trata de um tema que precisaria de falar de investimento, eu não poderia de falar dos investimentos financeiros. Por quê? Como eu falei, eu tentei fazer um paralelo na questão do investimento espiritual. Então a gente vai, se não tiverem mais alguma colocação ou alguma pergunta, aí a gente vai dar prosseguimento, ok? Denise? Um dos investimentos bons, com certeza, é investimento em imóveis. Vai defender? Não, Regis não. Eu separei praticamente duas passagens, né? Uma que tinha sido indicada para falar um pouquinho mais na continuidade, principalmente nessa questão espiritual. É uma passagem que encontra em Gálatas e uma outra passagem que encontra em 2 Coríntios, e a gente vai tentar falar um pouquinho. Porque a coisa que eu achei mais interessante, diante da definição do que nós vimos, do investimento, uma coisa que eu achei paralelo a isso, foi o investimento, a gente coloca algo com a expectativa de um benefício futuro. Nós, muitas vezes, colocamos algo esperando um retorno maior. E a gente diz, precisa de recursos, precisa-se de dedicação de tempo, precisa-se de vários fatores. E, paralelo a isso, a gente vai falar um pouquinho sobre semear. Teve uma determinada vez que eu plantei um monte de milho, no terreno que nós temos lá, plantamos um monte de milho. E uma pessoa me perguntou, Marcelo, cada pé de milho dá quantas espigas? Eu fiz uma. O cara fez, o quê? Uma espiga em cada pé? Não tem sentido isso? Isso é um investimento na época, não foi esse termo que ele utilizou, mas ele quis dizer isso. Isso é um investimento que não vale a pena, porque, digamos assim, um pé de milho, uma espiga. Mas se a gente analisar e perceber o que nós colocamos na terra, foi um grão. Imagine se qualquer investimento aqui na terra, nós colocássemos R$1 e dessemos como retorno a quantidade de grãos de milho que tem numa espiga. Então, assim, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas passagens que eu fiz a seleção para a gente trazer aqui para vocês, ok? A primeira passagem encontra-se em Gálatas, no capítulo 6, do versículo 6 ao 10. Vai estar escrito aqui, se vocês quiserem abrir, mas se vocês quiserem, podem acompanhar aqui, que vai ter no slide. E depois a gente vai falar também um pouquinho, dependendo do tempo, em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6 ao versículo 15. Na primeira passagem, diz o seguinte: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne correrá corrupção.
Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Duas coisas que Dilane falou aqui, se a gente parar e analisar, elas se encontram exatamente aí. Primeiro ponto que diz é o seguinte, né? Quem semeia para a carne, e nós estávamos falando simplesmente do semear para a carne, porque quando a gente fala muito em investimento financeiro, com certeza a gente está falando muitas vezes, quando nós investimos financeiramente, na maioria das vezes, é para uma satisfação da carne, infelizmente, mesmo nós como cristãos, nós temos que fazer assim essa reflexão, mas ela também falou um outro ponto também, que ela disse, se de repente chega uma pessoa que precisa ser atendida no meu consultório, e de repente não tem condições de pagar, ela não vai deixar de ser atendida. E chega lá embaixo no versículo 10, né, quando ele diz assim, façamos o bem a todos. E a gente vai falar também um pouquinho mais detalhado sobre isso, principalmente aos da fé. O primeiro versículo, versículo 6, diz assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Daí eu vou levar para duas linhas. Primeiro ponto, quem instrui geralmente é uma pessoa, geralmente. Mas eu quero deixar isso um pouquinho de lado e quero levar essa questão de instrução para a igreja, porque a igreja nos instrui. Quando eu citei aqui sobre as aulas que eu assisti lá embaixo, que Dilane deu uma contribuição muito grande, Regis deu uma outra contribuição muito grande, a gente não vai trazer simplesmente Dilane, Evandro e Regis. A gente sabe que o que estava acontecendo ali era um investimento, ou seja, era uma instrução da igreja. Tanto é que aquela instrução, eu analiso para mim, do ponto de vista espiritual, ela serviu para mim. E trazendo para esse primeiro versículo, quando a gente fala em compartilhar, o simples fato de eu poder estar aqui, compartilhando com vocês um pouco do que eu pude tirar de lição dentro dos versículos estudados, com certeza eu estou compartilhando a coisa boa. Porque se eu devolvo para vocês algo que vocês me deram, com certeza, por isso que eu digo assim, esse compartilhar, porque muitas vezes, em algumas igrejas, que a gente não vai citar nomes e não, assim, não convém, mas algumas igrejas, e esse versículo também pode ser aplicado para essa forma também, compartilhar recursos também, mas a maioria, às vezes, principalmente as igrejas que falam da teologia da prosperidade, com certeza diz, olha, se eu te ensino, então tu tem que devolver para mim de forma financeira. Tal. Tem muitas igrejas que fazem isso, tem muitos cristãos que muitas vezes fazem isso, mas aqui, ó, ele é num sentido muito amplo, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Por que eu direcionei mais para a igreja? Porque se a igreja me instrui, eu tenho que compartilhar aquilo de bom. A começar por estar aqui. Eu entendo que talvez eu esteja compartilhando com a igreja no qual eu congrego as coisas boas que eu recebi. Se eu tenho melhorado financeiramente, se eu tenho melhorado meu relacionamento, se eu tenho crescido espiritualmente, então eu posso compartilhar. E quais são as coisas boas que eu posso compartilhar com a igreja? Além dos meus recursos, porque os meus recursos também é necessário que eu compartilhe com a igreja. Mas eu posso compartilhar o meu serviço, eu posso compartilhar o meu cuidado, eu posso compartilhar o meu tempo. Então, tudo isso é compartilhar as coisas boas com aquele ou com aquela congregação que me instrui. Versículo 7, que é o segundo do nosso slide. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, também colherá. Vou falar pouco sobre isso. Aqui está dizendo mais ou menos que Deus não está dormindo. Ele sabe. Aquilo que tu semeia, aquilo que tu colhe. Eu lembro que na década de 80, final de 90, eu escutava uma música de uma banda secular chamada Capital Inicial, que dizia assim, quem planta vento, colhe tempestade.
né? Aquilo que você semear, você colherá. Se eu semeio uma erva daninha, o que eu vou colher? Se eu semeio um espinho, o que eu vou colher? Espinho. Agora, se eu semeio um cereal, se eu jogo um grão de feijão lá na terra, eu com certeza vou colher feijão, não tem como eu colher outra coisa. Mas se eu jogo 50 grãos de feijão e só colho um, mas vai colher pelo menos aquilo que foi do ponto de vista bom. A gente tem o versículo 8, esse a gente vai trabalhar um pouquinho mais, que esse daí é que traz realmente a nossa ligação com o lado material, que às vezes é necessário que nós possamos investir, mas principalmente no lado espiritual. Nós temos aqui, quem semeia para a própria carne, da carne colherá a corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, o Espírito Santo, né? O Espírito colherá a vida eterna. Aí a gente vai fazer um comentário sobre esse versículo. Verdade. Verdade. Regis falou aqui a respeito da lei do retorno, né? Aquilo que a gente plantar, com certeza a gente vai colher. Tem uma passagem, duas passagens que eu vou falar que não está aqui, mas eu vou falar que eu acho bem interessante, né? Que fala exatamente isso que está escrito nesse versículo. No capítulo 5 do livro de Atos, né, quando Ananias e Safira, eles fazem a sua oferta, ele estava levando algo para a igreja. Ele estava levando a sua oferta para a igreja. A Bíblia não fala em percentual quanto tinha ali. Poderia sim ser uma oferta muito generosa. Mas a forma como estava o coração de Ananias e Safira, aquela semente que ela estava plantando, não era uma semente de um coração limpo. Porque nesse versículo anterior, quando se fala assim, de Deus não se zomba, ou seja, Deus sabe o que acontece, Deus sabe como está o coração. Imagine se o que aconteceu com Ananias e Safira acontecesse nos dias de hoje. Isso é para nossa reflexão. Imagine se ainda Deus agisse da mesma forma como agiu com Ananias e Safira, diante de um investimento financeiro que eles fizeram para a igreja, mas como estava o coração dele. Auxiliadora? Exatamente, obrigado, auxiliadora. E assim, né, eu falei, quem semeia para a carne, colhe corrupção, consequentemente, morte. Sim, Julião? Eu já disse a Fabiana, tu vai ter que me aguentar até o final da minha vida, isso. E ainda vai aguentar comigo lá no céu, porque eu não quero ir sozinho, não. Eu quero ir contigo e quero ir com todos vocês. Então, assim, mesmo quando a gente coloca a semente em um terreno que talvez seja um pouco arenoso, mas quando se trata de casamento, a gente entrou. Então, a gente tem que estar sempre tentando adubar esse terreno para que essa semente brote as coisas boas. Uma outra passagem que eu coloquei, que não se encontra também aqui, mas relembra principalmente essa comparação que eu fiz. Carne, Ananias e Safira. No livro de Atos, também tem uma passagem que eu acho assim bem interessante, que quando fala de Ananias e Safira, capítulo 5, e se a gente voltar um pouquinho para o capítulo 4, finalzinho, a gente encontra falando sobre um homem. É interessante que eu acho no livro de Atos, né? Algumas pessoas falam que não, falam muito das ações de Pedro, porque vários capítulos, eu acho que são 12 capítulos, que é as ações de Pedro, e os demais sobre as ações de Paulo. Só que, falando matematicamente, se a gente observar dentro desse conjunto, existe uma interseção, né? Existe alguém que, dentro desse conjunto do livro de Atos, no capítulo 4, começa a falar sobre ele. José, natural de Chipre, chamado de Barnabé. Tinha um campo, doou e depositou aos pés do apóstolo. Primeira coisa que ele fez, com os recursos que ele tinha, ele se despojou e entregou à igreja.
Então José, eu coloquei aqui, aí eu vou ter que dar uma pilada. Então José era generoso. Essa é uma ação de José. E no caso, Barnabé, desculpe, porque a gente falando de José é só o nome dele, mas depois foi Barnabé, porque senão a gente pode reportar-se a outro José, tá? Barnabé. A vida de Barnabé, dá para se perceber que ele era uma pessoa influente. E ele utilizou essa influência em prol da igreja. Porque quando Paulo, depois de convertido, ele começa a fazer algumas ações. Aí Paulo vai para Jerusalém e os discípulos de Cristo, ele fica um pouquinho receoso. E o que é que Barnabé faz? Ele pega Paulo e leva e diz aos outros discípulos o que Paulo estava fazendo. Mas para ele chegar aos outros discípulos, com certeza, então ele tinha uma influência dentro. Então, Barnabé utilizou a sua influência em prol da igreja. Barnabé, ele era confiável, porque quando o povo levanta uma coleta por causa de uma fome que ocorreria, fala-se no livro de Atos que Barnabé, junto com Paulo, pegaram essa oferta e conduziram. Então, assim, a confiabilidade dele foi também dedicada ao reino de Deus. Disponibilidade. Barnabé foi separado para uma missão junto com Paulo. Eu acho que, não lembro agora, mas eu acredito que seja na igreja da Antioquia, que chamam e fazem a escolha. Separa-me Barnabé e Saulo, porque eu tenho coisas para ele. Então, assim, ele se disponibilizou. Barnabé tinha credibilidade, porque quando houve uma probleminha entre os judeus que diziam que os gentios queriam se circuncidar, eles voltam para Tiago e Pedro e lá eles, quando os definem, né, que eu acho que é conhecido como o primeiro concílio, aí eles pegam essas informações e eles levam de volta para aquelas pessoas que estavam tendo essa dúvida. Então ele tinha também credibilidade, ele estava junto com Paulo e tinha credibilidade. E uma outra característica que ele utilizou para o reino de Deus, questão de visão. Nós devemos ter visão em coisas dentro da igreja. Barnabé, ele teve uma visão melhor do que Paulo. Quando Barnabé quer levar João Marcos junto com eles para continuar as viagens, devido a João Marcos ter desistido de segui-los, Paulo não quis em hipótese nenhuma, disse não. Aí Paulo segue para um lado com Silas e Barnabé segue para o outro com João Marcos. Ele acreditou que se plantasse mais naquela semente, poderia ter uma colheita para o reino de Deus mais adiante. E a gente sabe que, depois de um tempo, Paulo velho, ele consegue entender, diz, ó, traz João Marcos, que ele é muito importante para mim. E João Marcos também, um dos 4 evangelhos de Cristo, foi escrito por João Marcos. Mesmo sabendo que foram mais em cima de relatos de Pedro, mas veja a importância. Então, assim, Barnabé, analisando por cima desse versículo 8, ele semeou para o Espírito. Ele pegou os seus recursos, pegou o seu tempo, esforço, ele acreditou que poderia ter benefício futuro e ele investiu tudo que ele poderia. Então, assim, eu entendo que investimento espiritual é a gente perceber que nós podemos, como Dilane já tinha antecipado antes, dedicar a nossa vida através de tempos, de recursos, de talentos, né? Podemos pegar a nossa habilidade. Ela mesmo citou que diz, se alguém chega e precisa, eu vou utilizar essa minha habilidade. Tem um irmão aqui que
Foi bom até encontrá-lo aqui. Prazer revê-lo, Clóvis. É uma satisfação sempre ter você junto de mim. Clóvis, através da habilidade dele, ele todos os dias que ele ia comigo para o sítio, utilizar a habilidade dele, que ele tem com a colher de pedreiro, ele e a colher de pedreiro dele, chamada Tieta, ele estava no meu ouvido, plantando uma semente. Então, o fato de eu estar aqui, ele teve uma parcela assim muito grande. Deus permaneça sendo sempre glorificado na vida dele, porque ele dedica a habilidade dele. Então, é isso que nós devemos fazer. E não cansemos, versículo 9, de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos irmãos da fé, aos da família da fé. Eu, quando estava lendo esse versículo, achei bem interessante, né? Eu fiquei pensando no Ministério de Rua e fiquei pensando também no SOS Sertão. Às vezes, nós saímos daqui e vamos para outros pontos bem distantes para fazer o que nós temos que fazer. Obviamente que a gente não pode deixar de fazer isso. Mas esse versículo, ele nos trata, e eu sei que acontece aqui nessa igreja. Esse foi um dos fatores pelos quais eu vim congregar aqui. Eu me batizei aqui e pretendo permanecer aqui. Que essa preocupação com os da família da fé, eu sinto que existe aqui. Eu vejo isso assim com frequência. Aí eu digo, porque seria muito incoerente nós nos preocuparmos, como disse, no Ministério de Rua, preocuparmos com o SOS Sertão, se a gente deixasse de mão os nossos irmãos. Então, assim, a gente vai além porque a gente supre aqui. E esse é um dos pontos que eu queria trazer em relação a esse versículo. Comentário antes de passar para a próxima passagem, ou perguntas. É bem necessário que nós estejamos propensos à mudança, porque de nada adiantaria, ou pouco adiantaria, né? Porque de nada aí eu estou sendo muito radical, porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia, mas pouco adiantaria se nós estivéssemos aqui todos os domingos e não tivéssemos predisposição para mudar. Porque nós temos que permanecer correndo atrás do alvo. E o alvo, nós sabemos que é a esperança do retorno de Cristo. Mas ele nos deixa bem claro que é necessário que nós tenhamos uma transformação de vida. Obviamente que não é o reino de Deus, ele não é alcançado por meritocracia. Mas é necessário que nós possamos, sim, termos as ações, uma vez que nós cremos que nós somos salvos. Próxima passagem vai ser um pouco mais rápido. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 ao 15. No primeiro slide vai até o 9. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Aquilo que já foi falado aqui. A lei da semeadura. Se você semeia pouco, você vai colher pouco. Se semeia muito, a tendência é colher muito. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Esse versículo ele traz até muita coisa a ver com o nosso coração. Deus conhece o nosso coração da forma como a gente contribui. Só que aqui a gente já está falando diretamente de contribuição financeira também, tá, gente? Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda obra. Como está escrito, distribuiu Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Se algumas pessoas que têm uma visão da teologia da prosperidade analisar esse versículo, com certeza ele vai dizer, olha, contribua com alegria, porque esse versículo diz, ele pode sim tornar abundante. Se você é generoso, com certeza Deus pode fazer devolução para você de muito mais do que você dá.
obviamente. Só que, no finalzinho do versículo, ele diz assim, ó, qual é o motivo pelo qual Deus pode tornar abundante você, essa generosidade que nós podemos dispensar? Primeiro, para que vocês tenham ampla suficiência e para que vocês possam, sim, ser muito mais generosos, para que vocês sejam abundantes também em toda boa obra, não para eu me regalar nos meus prazeres. Porque assim, se nós perdoarmos, Deus é uma característica dele, devolver para a gente aquilo que a gente faz. É característica de Deus. Ele nos perdoa. Se de repente nós somos generosos, será que Deus vai ser diferente de ser generoso conosco? Ele já é, mesmo que nós não sejamos generosos? Exato. Nós tendemos, falando aí eu posso falar porque eu tenho 2 filhos, em parte, principalmente na questão de educação, nós tendemos a replicar coisas que nós vimos dos nossos pais. Ou coisas que nós achamos que eram diferentes, eu mesmo, dentro da minha família, principalmente dos homens, que eu sou o homem mais novo da família, o filho mais novo, tem vários reflexos, né? Tive várias visões, várias coisas que aconteceram de espancamento de marido com sua esposa. Meus irmãos faziam isso. Pelo menos 3. E foram 3 esposas, 3. Isso daí, eu via e dizia, jamais vou querer isso, mesmo antes de ser cristão. Jamais eu vou querer isso para o meu casamento. E em relação aos nossos filhos, com certeza, quando nós estamos direcionando a educação dos nossos filhos, nós estamos mostrando para ele, é uma tendência natural, o melhor que nós podemos fazer de acordo com o conhecimento que nós temos no momento que estamos tratando com aquela situação. Agora, porque a gente sabe que tem pessoas que podem ser consideradas perfeito na criação dos seus filhos e o filho pode ser totalmente... Então, assim, eu acho que pais nenhum, eles podem carregar o peso do que o seu filho pode ser ou deixar de ser. Obviamente que tem algumas atitudes nossas que tendem a direcionar ou não nosso filho. Eu, durante um determinado tempo, eu tive assim, um contato muito forte com meus filhos, principalmente com o Inoã, de 0, eu acho que até 7, no máximo 9 anos. Só que depois de um tempo, nós não tínhamos diálogo. Não tínhamos diálogo. Por quê? Porque muitas vezes eu queria impor determinadas coisas que eu achava que era correto. E eu queria da minha forma. Depois de um tempo eu vi que isso não era o correto. Hoje, graças a Deus, até a respeito de namoro, coisas íntimas, nós paramos e nós conversamos. Ontem, ele foi para a casa de Lucas Menel, aí eu fui apanhá-lo, aí nós voltamos no carro, nós ficamos parados na frente de nossa casa, dentro do carro, 1 hora. Para quem, há um tempo atrás, eu acho que 6, 7 anos atrás, não tinha nem, talvez até menos um pouquinho, mesmo dentro da igreja, o nosso diálogo às vezes estava diferente. Mas assim, e tem algumas coisas que eu sinto, que eu digo, poxa, eu poderia ter agido diferente. Muitas vezes eu falo com Fabiana, eu digo, poxa, isso aí também, mas não. Ó, o que passou, passou. Hoje temos uma visão diferente, então tratemos e cuidemos dos nossos filhos diferente e nunca esqueçamos que ele é nosso filho, independente de erros e acertos. Uma coisa é certa, a gente ora a Deus, Deus ele pode responder positivo de acordo com o que a gente quer, mas pode ser diferente. Nós nunca deixemos de orar por nossos filhos, isso daí é fato. Nunca deixemos de orar. Minha mãe, eu acho que ela talvez soubesse que um dia eu poderia me tornar um cristão. Mas me tornei um cristão, minha mãe já tinha ido embora. Minha mãe não viu. Que Deus possa
está cuidando dela com certeza, porque ela morreu em Cristo, graças a Deus. Exatamente, é verdade, são sementes. Então, assim, as sementes são plantadas geralmente mais em cima das nossas ações do que só do que a gente fala, porque muitas vezes nós falamos, mas as ações, as principais são as nossas atitudes, porque não adianta eu dizer, meu filho, não faça isso, e eu faço isso constantemente. O meu exemplo é que pode, tanto é hoje, eu estava conversando que a gente também, graças a Deus, tenho um diálogo muito aberto com meus filhos. Para mim, não estou contando isso por vanglória, mas porque para mim é uma satisfação muito grande. Nós estávamos falando, eu e Nayara, sobre relacionamento, e Nayara fez, pai, eu tenho 2 exemplos dentro de casa. O meu bro, porque ele não é bem cuidadoso com a namorada dele, opa, ainda colocou ele na frente, não colocou Marcelo, não. E algum tempo atrás, Nayara dizia que não queria casar. E meu pai, e sabe o que ela disse para mim? Eu não posso querer menos do que isso. Isso para mim é uma satisfação muito grande. Mas pergunte a ela se essa visão que ela tem hoje é a mesma visão que ela tinha 5 anos atrás, 7 anos atrás. Há 7 anos atrás, Nayara dizia que não queria casar. Então, assim, isso estou contando não por vanglória, mas eu estou contando por quê? Porque a transformação, os nossos exemplos, a nossa mudança pode sim fazer muita diferença na vida dos nossos filhos. Dilani? Ok. Vou acelerar só um pouquinho agora, que eu perguntei a Regi qual era o horário. Eu falei, é 10 horas, né, Regi? A Regi fez, não, é 10 para 10. Eu já passei 8 minutos e 9, então, só para fazer uma conclusão rápida, eu vou ler só o restante dos versículos, de 2 Coríntios 9, 15. E Deus dá a semente, Ele que dá, semeia o pão, Ele que dá o pão, suprirá e aumentar as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. A prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Eu acho que eu vou só fazer um comentário rápido aqui. Ele está falando aqui a respeito de generosidade. E eu fazendo uma ponte do que nós falávamos ontem, porque o meu foco e o nosso foco deve ser o equilíbrio financeiro. A partir do momento que nós tivermos um equilíbrio financeiro dentro da nossa família, consequentemente, nós estaremos muito mais controlados para nós dispensarmos essa generosidade. O que resulta essa generosidade? Se nós lermos, se vocês puderem, depois de uma analisada nesse texto, se nós lermos, olha, ela resulta em oração, então, investimento espiritual. Se alguém está orando por mim, com certeza a minha vida tende a se tornar melhor. Resulta em gratidão a Deus e louvor a Deus. E para isso é que nós fomos criados. Nós fomos criados para adorar, louvar e glorificar a Deus. Então, a nossa generosidade, ela deve ser contínua. Eu às vezes me pergunto, o cristão, ele deve ser avarento? Tem? Sim, mas não deve. Principalmente no tocante de ajuda, como foi lido no versículo anterior, ao da família da fé. Então, nós tenhamos assim esse cuidado, que Deus possa nos abençoar. Nosso foco, equilíbrio financeiro, generosidade, porque generosidade resulta em glória a Deus. Se Deus é glorificado através de um ato de nossa vida, com certeza nós somos... o investimento espiritual foi feito. E esse último versículo, que está bem fora do contexto, mas não fora do contexto, que já foi falado praticamente nesse mês que passou, que é em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim: por isso o homem deixa o pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu só trouxe esse versículo para dizer que, se nós estamos falando de investimentos financeiros e investimentos espirituais, estamos falando para casais, e esse versículo ele
diz exatamente o que é um casal e o que é uma família, somos uma só carne. Então a gente precisa entender que o nosso orçamento, ele tem que andar unicamente, porque jamais eu ficaria satisfeito se de repente eu quisesse fazer algo que eu acho que é generoso e a minha esposa se contrapôs. Esse versículo diz que nós somos uma só carne, nós somos um só pensamento, nós somos só uma família, nós somos um só orçamento. E que Deus possa nos abençoar, e perdão pelo horário, Regis.